Oi, gente! Hoje a gente vai fazer o mês de março no meu bullet journal. E aí, pra esse mês, de uns tempos pra cá, já há alguns meses, eu tô completamente apaixonada pela estética Jumino Core. E tudo assim, o que envolve ela, as cores, as estampas, os elementos. E aí eu juntei várias referências, assim, que me remetiam a ela no meu Pinterest. E eu achei muito legal fazer algo parecido com isso esse mês, que eu acho que é muito assim a vibe que eu estou agora, de coisas fofinhas e alegres e coloridas. E aí, para poder já me organizar um pouquinho, eu fiz alguns rascunhos dos elementinhos que eu quero fazer. Eu quero fazer eles com paper art, que é meio que uma técnica. Não sei exatamente uma técnica ou um tipo de arte, mas basicamente você usa papéis coloridos e você recorta eles para poder fazer colagens que vão formando ali figuras e desenhos. Vou deixar alguns exemplos aqui na tela agora. E aí eu comecei fazendo a minha página do calendário, minhas páginas do calendário, né? Eu sempre costumo utilizar um calendário assim de 2 páginas, porque como eu já uso um caderno pequenininho, né? Eu uso o caderno basicamente do tamanho de um Roboniche, eu não tenho tanto espaço assim para marcar compromisso, marcar coisas assim no calendário, então eu costumo usar esse calendário de 2 páginas, que para mim funciona melhor. E aí eu faço 4 dias de um lado, então de segunda a quinta do lado esquerdo e de sexta a domingo no lado direito. E pra mim funciona porque me ajuda a visualizar melhor a semana também. Então, na minha cabeça é meio que tipo, semana do lado esquerdo e final de semana do lado direito, sabe? E aí, enfim, eu usei esse tom de vermelho bem vibrante, assim, mais puxado para um laranja. E esse tom de verde, assim, verde maçã, que é um dos meus tons de verde favoritos. Dá até pra ver ali no cantinho que eu tenho um bichinho dessa cor. E eu tenho, assim, muitas coisas dessa cor, assim, roupa, sapato, acessórios. Eu realmente gosto muito desse verde. E aí eu fui só deixando, eu acho que eu deixei um espaço de 7 quadradinhos por 9 quadradinhos. O meu caderno ele tem quadradinhos de meio centímetro, né? Então de 5 milímetros, pra quem quiser usar de referência. Eu acho que é meio que o tamanho padrão de caderno quadriculado, assim. E aí, como eu falei, eu fiz os 3 dias do outro lado. E aí eu fiz esse detalhe, assim, desse lado dos furinhos, que eu achei que deixou ele com muita cara, assim, de folha de caderno escolar, sabe? E essas canetinhas que eu tô usando é desse kit aqui, da Faber, e eu já uso elas há um tempo, pra dizer a verdade. Eu vou procurar o meu pedido da Shopee de quando eu comprei elas, mas eu acho que faz mais ou menos uns 4 anos que eu tenho usado essas canetinhas. E algumas só começaram, tipo, as primeiras que começaram a falhar, só começaram a falhar agora, tipo, do começo desse ano pra cá. E foram, assim, cores mais claras e cores que eu uso com mais frequência. Então, eu sei que tá muito na moda colorir agora, Bobbie Goods e afins. E eu acho que essas canetinhas seriam perfeitas para isso, porque elas não transferem muito para a página de trás. Eu uso os 2 lados da página, então quando eu virar vai dar para vocês verem como fica a página, mesmo depois de eu ter pintado uma boa parte dela com a canetinha. E como deu pra perceber, elas duram bastante, então eu sempre usei elas desse jeito, eu sempre usei elas em journal, assim, pra pintar espaços grandes. Eu uso elas também em desenhos, eu acho que elas também se sobrepõem muito bem, eu consigo fazer sombras e tal com elas, e eu acho que elas não mancham muito quando você, assim, preenche área grande. Acho que dá pra ver isso no vídeo, então eu recomendo bastante pra quem estiver procurando, assim, uma canetinha mais barata, de fácil acesso e que dure bastante também. Depois eu coloquei os números do dia ali, e esses são todos os papéis que eu separei para poder usar nas minhas colagens. E alguns eu já tinha aqui, alguns são papéis de origami, outros são, assim, tintas que eu pintei ali uma área grande num papel que estava sobrando para poder usar. E aí o primeiro bichinho, eu fiz ele meio que em tempo real aqui com vocês, para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto tempo leva e de como eu fiz com mais detalhes. Então a forminha da maçã eu fiz com lápis, porque eu não ia conseguir fazer isso à mão livre. Mas a carinha, como era só ali um formatinho de ovo,
eu recortei a mão livre mesmo e depois eu colei. E aí eu fiz também os pezinhos também com lápis, porque eu também não ia conseguir fazer isso à mão livre. E depois eu pintei os sapatinhos com esse verde. E eu achei que ficou muito, muito fofo. E é tipo muito, muito divertido de fazer. E essa é a estrela do show. É um carimbo em formato de folha que eu comprei na Daiso. Eu acho que é mais comum esse tipo de carimbo, assim, professora da educação infantil costuma usar bastante para cortar EVA e tal. E eu comprei esse por 8 ou 9 reais, eu acho. E eu achei que, nossa, ele combinou muito, 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 muito com o tema desse mês. Eu acho que eu comprei assim no momento certo, sabe? E eu acho que valeu super a pena. Então eu recortei algumas folhinhas ali nesse papel xadrez que eu tinha, que é um outro elemento bem grande dessa estética. Eu acho que eu misturei um pouco assim de Juminocor com Tui, mas eu acho que são duas estéticas que se complementam bastante, são duas estéticas bem maximalistas e coloridas. E eu acho que elas ficam muito bem juntas. E essas estampas bem coloridas também são parte das duas estéticas, então acho que ficou muito legal. E essa folha quadriculada ali, xadrez, que eu usei, é uma folha de origami também da Daiso. Então eu adoro comprar esses pacotinhos de folha de origami para usar depois para decorar journal também. E aí, inicialmente, eu ia fazer os bracinhos de papel também, dá pra ver ali do ladinho, que eu recortei alguns, mas eu achei que não ficou legal, ficou muito grandão. Então eu só desenhei os bracinhos de canetinha mesmo. E aí eu colei tudo com cola branca comum. Eu sei que muita gente assim da comunidade de journal é grande defensora da cola em bastão, mas eu não consigo me adaptar à cola em bastão. Eu acho horrível, eu acho que faz muita bagunça, eu acho que não cola direito. E eu sempre acabo voltando pra boa e velha cola branca. E eu gosto assim, acho que é melhor. E foi assim que ele ficou tão lindinho. E aí depois eu fiz mais elementos. Esses eu filmei em time-lapse pra não deixar vocês aqui por mais de 40 minutos. E eu gostei muito dessa mexerica. Basicamente eu recortei uma forminha de feijão, assim, no papel laranja. E eu fiz esses detalhes com uma tinta acrílica branca, mas eu acho que com tinta guache também funciona. E aí eu adorei os pimentões também. Eu acho que depois dos bichinhos, eles foram meus favoritos. Eu quero muito fazer mais pimentões. Fiz bananinhas e fiz também outros bichinhos. Então, essa estrelinha, eu fiz uma pera que tá ali do ladinho, que eu já vou usar na próxima página. E fiz vários botões de vários formatos, assim, de florzinha, botões mais tradicionais e tal. E aí agora eu tô tentando fazer tipo uma rodela de tomate, mas eu acho que eu errei ali o jeito que as sementes ficam distribuídas. Então ficou só parecendo uma rodela de uma fruta assim, qualquer, cortada. Mas tudo bem, eu usei ela mesmo assim. E aí, enfim, continuei fazendo bichinhos e isso foi tudo que eu fiz. Então agora com tudo pronto, eu voltei para decorar o restante da página. Eu acho que isso foi algo que me ajudou bastante a economizar tempo. Assim, eu ainda demorei mais de 2 horas para fazer as 6 páginas que eu mostrei no vídeo, mas eu acho que já deixar tudo pronto e só ir organizando e colando eles de uma vez me poupou bastante tempo, me ajudou bastante. E aí eu acho que eu uso só 3 washi tapes no decorrer desse vídeo, que é essa washi tape laranjinha de bolinha, uma washi tape vermelha de risquinhos brancos, uma amarelinha de bolinha também, eu acho. E foram 4. E essa washi tape aí, eu acho que... Cara, eu não sei qual é essa fruta, parece muito um pêssego, mas ao mesmo tempo ela cortada parece muito uma pitaia, sabe aquelas pitaias que são branquinhas por dentro? Então eu não sei muito bem o que é, pra mim parece uma pitaia. Mas, enfim, eu achei que ela combinou bastante com o tema ali em cima. E eu não tinha planejado usar ela inicialmente ali, mas ficou, assim, um espacinho perfeito pra colocar ela em cima do calendário. E aí eu continuei colocando as outras washi tapes conforme eu fui achando que combinava.
E aí depois foi a hora de colar os outros bichinhos. Como eu tinha um bichinho maçãzinha ali do lado direito da página, achei legal colocar outro bichinho do outro lado. Parece que eles estão meio que protegendo o calendário dos dois lados, assim, achei que ficou muito fofo. E aí esse bichinho eu decidi pintar os sapatinhos dele depois de cortar os pezinhos, e eu achei que funcionou também, eu não sei qual que eu prefiro, mas enfim, os dois dão certo. E aí eu fui só colando, é bem terapêutico até essa parte de você só ir pegando ali as partezinhas de cada coisa e colando elas no lugar. E como eu tô usando umas folhas assim um pouco mais grossas, acho que com exceção das folhas de origami, todas as folhas que eu tô usando tem uma gramatura assim 120 ou 180, então elas são um pouco mais grossinhas e elas deixam um relevo muito, muito legal na página, que deixa a página bem interessante. E aí eu fiz os olhinhos de novo com o mesmo tom de marrom que eu usei no outro. Talvez pareça preto no vídeo, mas é um marrom bem forte, assim, porque eu achei que um preto ia destacar demais da página, não ia ficar tão delicado. E aí eu usei o meu amado cortador de folhas de novo, para poder cortar 5 folhinhas e colar ali na lateral, no espacinho que sobrou, para escrever o nome do mês. Então eu recortei, essas eu fiz todas no papel de origami, recortei uma de cada cor e depois eu usei a mesma canetinha marrom escuro que eu usei para fazer os olhinhos dos bichinhos, para poder escrever ali o mês nessas folhinhas. Depois disso, eu terminei de colar os elementos que iam então enfeitar essa parte que ficou vazia na página do calendário. Então eu colei as bananas, colei o tomate, colei a rodela de fruta não identificada e fui colocando todos ali para poder preencher o espaço. Eu achei que as bananas ficaram muito fofas também, eu acho que foi uma das coisas mais fáceis que eu fiz. E eu não usei todos esses bichinhos que eu fiz nas 6 páginas que eu fiz nesse vídeo. E o restante eu guardei, porque eu vou fazendo as páginas da semana conforme as semanas vão chegando, né? Então eu achei mais prático ter alguns elementos guardados para poder decorar alguma semana mais rápido, numa semana que eu, não sei, esteja assim mais ocupada ou afins. E eu acho que essa é uma boa dica também, você ter já alguns elementos de decoração ali guardados para poder utilizar assim de uma forma mais coringa na decoração das semanas que vem. E aí eu colei um pimentão, que é a minha alegria e o meu orgulho de tudo que eu fiz. Eu não achei que eu fosse gostar tanto do pimentão, mas eu achei que ele ficou muito, muito legal e muito lindo. E aí eu usei esse outro carimbo, que também é da Daiso. Eu usei o de estrelinha, para poder preencher alguns espaços que eu achei meio vazios assim na página. Então eu só fui fazendo estrelinhas de várias cores diferentes. E aí, para colocar tinta no carimbo, eu só pinto ele com canetinha mesmo, e aí uso e dá bem certo. E é bom que eu consigo usar de todas as cores de canetinha que eu tenho. E aí ali em cima eu fui colocando o nome de cada dia da semana, né? Ali na partinha verde que eu deixei separada para isso. E foi assim que ficou, eu adorei como ficou o calendário. E agora a gente vai fazer a minha página de favoritos do mês. Então, para essa página eu usei outro bichinho, dessa vez é um bichinho pera. E eu gosto muito de fazer essa página, e eu não costumo fazer, tipo, ela tão enfeitada. Acho que talvez seja a minha página com menos elementos. Geralmente eu coloco só um desenho, assim, maior no meio e escrevo, tipo, favoritos em algum lugar. Porque eu gosto de fazer meus favoritos meio ilustrados, assim. Então, se eu
comprei ou ganhei uma blusa que eu gostei muito, eu desenho a blusa e aí coloco, sei lá, o nome e a marca. Ou se eu escutei uma música que eu gostei muito, eu desenho, assim, bem simples, assim, a capa do álbum da música e coloco o nome da música e o cantor, sabe? Então eu gosto de deixar um pouco mais de espaço para eu ir fazendo essas ilustrações durante o mês. E aí dessa vez eu fiz ele com sapatinhos e com bracinhos marrons e eu achei que ficou muito fofo. Eu amo a combinação de marrom com verde, eu acho que combina muito. E aí eu fiz igual eu fiz ali no calendário. Vocês vão me ver fazendo isso várias vezes para colocar o título das coisas, que foi cortar várias folhinhas e aí escrever uma letra em cada folhinha. Em vez de escrever favoritos assim por extenso, eu escrevi só faves para economizar espaço, porque eu não sei se eu conseguiria escrever assim favoritos com as folhinhas e eu não queria dividir a palavra, tipo deixar metade em cima e metade embaixo, que aí eu acho que ocuparia muito espaço. Então acho que só faves foi uma boa decisão para resolver esse problema. E aí eu fui deixando secar a cola, né, para não escrever por cima. E enquanto isso eu fui fazendo a página do lado, que é a minha página de controle financeiro. Eu tenho tentado ter um controle financeiro bom há um tempo já. Eu tentei vários layouts, eu tentei aplicativo, eu tentei planilha do Excel. Eu nunca consigo realmente me adaptar a algo, mas eu espero conseguir me adaptar a isso. Eu testei num caderninho separado mês passado e eu achei que eu me dei até bem com esse layout, então eu vou testar esse mês para ver como que vai, mas eu realmente acho que eu preciso ter um controle financeiro mais detalhado dos meus gastos e, enfim, das minhas finanças em geral. Então eu comecei fazendo uma bordinha com aquela washi tape laranja que eu mostrei antes. E aí eu só, não tem muito segredo, né? Ela é bem fininha, então eu só contornei ali os 4 lados da página com ela. E aí depois eu só cortei, assim, as rebarbas que ficaram nos cantinhos. Eu não precisei cortar ali, refurar, né, os furinhos da página, porque ela é tão fininha que ela não chega a pegar ali nos furos, a atrapalhar os furos. E aí na hora de decorar, eu fui bem minimalista com ela também, então eu usei só folhinhas verdes na verdade, pro título dela eu usei folhinhas coloridas, mas pra colocar o nome das categorias ali embaixo, vocês vão ver que eu usei só folhinhas verdes, porque eu achei melhor não colocar tanta cor assim, além do título. E aí eu fui colocando de novo todas as folhinhas que eu tinha furado nas cores que eu tô usando aí durante o mês. E aí, em vez de escrever finanças, que é algo que eu acho que não ia encaixar completamente ali em cima, eu escrevi só grana. E aí eu entendo que grana, eu estou falando das minhas finanças e do meu dinheiro e dos meus gastos. E eu gostei que eu coloquei elas meio curvadinhas, assim, eu acho que ficou fofo, tanto aí, tanto na página da pera, né, acho que eu fiz isso nos dois. E aí eu usei o mesmo tonzinho de verde maçã que eu usei no calendário para fazer as colunas. Então a primeira coluna é o dia que eu fiz aquela compra, a segunda coluna é o valor e a terceira é uma descrição do item. Embaixo eu coloco algumas categorias, então além de preencher a compra ali em cima, eu também vou preencher ali embaixo só com o nome e o valor de acordo com cada categoria. Então essa primeira é comida, a segunda é lazer e a terceira eu dividi em duas, sendo que a de cima são gastos fixos, então o meu Spotify, não sei, tipo o meu plano de celular, esse tipo de coisa. E a de baixo são outros gastos, então se eu preciso comprar algum material para faculdade, se eu preciso, sei lá, comprar remédio de verme para minha gata, tipo gastos que surgem, mas que não encaixam em nenhuma das outras 3 categorias que eu tenho. E eu acho que essas são as coisas com as quais eu costumo gastar mais, assim, com comida e com lazer, então eu queria me policiar um pouquinho em relação a isso. E aí, como eu falei, eu usei somente folhinhas verdes para colocar os nomezinhos da categoria. Eu não queria deixar assim tão colorido.
E ficou muito fofinho ali no papel, porque ficou uma fileirinha de várias folhinhas verdes recortadas e eu acho que eu vou usar depois ele para decorar alguma coisa. Ficou muito legal. E aí, para escrever o nome, eu usei, como eu falei, a mesma canetinha marrom que eu tinha usado no calendário, tanto para escrever ali o título da página dos favoritos, quanto para escrever também o título ali da página de finanças. Nas cores mais escuras eu tive que passar ela 2 vezes, mas dá para enxergar direitinho. E para colocar o nome nas categorias ali embaixo, nas folhinhas verdes, como eu queria colocar o nome por extenso, para não ficar em dúvida de qual categoria é qual, eu escrevi o nome com um lápis. Eu gosto de usar o lápis aquarelável da Faber, porque eu acho que ele é mais pigmentado. E aí eu só deixei ele com a pontinha bem fininha. E aí escrevi o nome dentro de cada folhinha. E pode parecer tipo um espaço pequeno para escrever, mas até que coube. Não sei se a minha letra é muito pequena, mas eu achei tranquilo assim escrever. E agora a gente vai fazer a primeira semana desse mês. Eu adorei ela, eu achei que ela ficou bem coloridona, bem bonita do jeito que eu queria. E eu tô ansiosa para fazer as próximas semanas também, apesar de achar que nenhuma outra vai conseguir chegar aos pés dela. Mas enfim, usei a mesma canetinha verde de antes. É uma caneta que eu uso bastante em várias coisas. Não sei como ela não está entre as canetas que já começaram a falhar. Mas enfim, espero que ela aguente comigo pelo menos mais esse mês, porque eu vou usar bastante ela nas outras semanas ainda. E aí eu fui dividindo. E eu separo a minha semana assim, deixando o lado esquerdo para compromissos. E o lado direito eu deixo uma folha mais em branco, assim, porque é onde eu costumo anotar ideias. Às vezes quando eu preciso separar assim, meu dia em horas, eu uso lá também. E eu perdi o resto da filmagem dessa parte. Meu celular ficou sem memória e parou de filmar e eu não vi. Mas foi assim que ficou. Logo quando eu passar as páginas, acho que vai dar pra ver mais atentamente. Como eu mostrei, esses foram os elementos assim que sobraram, então que eu não usei nessas páginas que eu fiz agora com vocês. E aí, eu não sei porque eu levanto o dedinho para abrir as coisas, mas o meu caderno tem essa pastinha no final, que é muito útil. Então eu só guardei todos eles lá dentro para usar depois nas semanas futuras. Eu provavelmente vou postar as semanas em shorts aqui, então se vocês quiserem ver como ficou o resto do mês eu vou mostrar. E aí eu coloquei também as 3 washi tapes que eu mais usei ali para poder decorar se eu tiver em outro lugar. E foi assim que ficou a semana que eu não consegui gravar pra vocês, logo eu mostro mais, mas enfim, eu só coloquei todas as páginas de volta ali nas argolinhas e fechei. Esse momento é muito satisfatório, é muito legal depois que você termina. E foi assim que ficou. Eu adorei os bichinhos, adorei as frutinhas e os legumes, os elementos, adorei a paleta de cores. Olha, assim que ficou a semana que eu não mostrei, então eu usei as folhinhas de novo para colocar os dias, coloquei ali um potinho de geleia, uma mexerica e outro pimentão ali, e usei o washi tape que eu falei. E, nossa, eu acho que esse é meu tema favorito desse ano até agora, e eu tô realmente bem satisfeita em como ele ficou. Eu comecei a usar já e eu tô muito felizinha usando. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. E eu espero encontrar vocês de novo em breve. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.